Olá, eu sou o Vitor, consultor blockchain pela Albay e hoje a gente vai ver um pouquinho de blockchain. Antes, porém, eu queria agradecer a Albay, em especial a Carol, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Obrigado, Carol, obrigado, Albay. Aqui um pouquinho sobre mim, eu tenho 10 anos de experiência em programação, atualmente em projetos de blockchain, então já trabalhei com Bitcoin, já trabalhei com Ethereum, com Hyperledger, com Corda. Aqui estão as minhas redes sociais, então se alguém quiser me adicionar no LinkedIn ou ver meu GitHub, eu estou lá. E como é um curso de blockchain, aqui está a minha carteira do Ethereum, então se alguém quiser mandar shitcoin, é muito bem-vindo. Aqui o objetivo do curso, então é trazer a blockchain de uma forma simples e prática. Então vai ter muito demo, vai ter muita mão na massa. Como disse o nosso Obama aqui, menos PowerPoint e keep it simple, né? E finalmente aqui a nossa agenda, né? Então, primeiro a gente vai ver um pouquinho da história, vamos ver um pouco sobre o Bitcoin, então não tem como não falar de Bitcoin, um pouquinho do Genesis Block, depois vamos passar pelos fundamentos da blockchain, mecanismo de consenso, Proof of Work, Proof of Stake. A gente vai ver um pouco de wallet e criptografia, os diferentes tipos de blockchain e os diferentes propósitos também, porque tem isso. Smart Contract está na moda agora, e os standards, então a gente vai ver um pouquinho de NFT, vamos ver um pouquinho de token, RC20 e finalizamos aqui a nossa agenda. Aqui sobre a história da blockchain, a primeira blockchain que a gente tem notícia é a blockchain do Bitcoin. No white paper do Bitcoin não há menção para a palavra blockchain, né? Na verdade tem a menção para a palavra chain of blocks. Até coloquei aqui um print ali do white paper. Para quem não sabe, o white paper ele é um documento técnico descrevendo o funcionamento ali os mecanismos da blockchain, qual o propósito. Então até deixei o link aqui para o white paper para quem tiver curiosidade. E uma outra curiosidade também é que até hoje a gente não sabe quem é o criador do Bitcoin, né? Então a gente sabe só o pseudônimo, que é o Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Ainda falando sobre história, né, para a gente entender um pouco do contexto da época, no Genesis Block, o primeiro bloco da cadeia de blocos aí do Bitcoin, a gente tem uma mensagem apontando para uma matéria da capa da The Times. E é uma capa que faz referência à crise de 2008. Então, não que a crise de 2008 criou o blockchain, né, mas influenciou com certeza. Aqui os fundamentos da blockchain. Então, a blockchain nada mais é do que a combinação de tecnologias conhecidas, né, como a criptografia, conceitos financeiros, para criar uma base de dados descentralizada, né, que seja imutável e confiável. E essa base de dados a gente acaba chamando de ledger. Então, a grosso modo, é isso que a blockchain é. Eu trouxe aqui para a gente um demo, né, para a gente ver como é que funciona uma blockchain. E também um link para o BitNodes.io. O BitNodes.io ele faz o tracking de todos os nós de Bitcoin. É legal porque a gente consegue entender que já tem blockchain em larga escala sendo implementada no mundo. Então, eu vou entrar aqui para a gente ver no BitNodes.io. Se a gente ver, já tem mais de 15 mil nodes aqui só de Bitcoin. Então, uma rede bem grande já sendo implementada. Agora eu vou entrar aqui no nosso demo, né, para a gente entender um pouquinho aí o que é um bloco e como é que funciona essa cadeia de blocos aí. Então, se a gente entrar aqui, basicamente isso é um bloco. O bloco ele é composto aí, a grosso modo, por um nonce, pelos dados do bloco também e pela hash. Então, e como é que isso funciona, né? Então, o nonce ele é um número que eu aplico numa função matemática e através do nonce eu chego na hash. Então, quando a gente fala sobre mineração, a mineração é esse ato, é a busca pelo nonce para bater com a hash. Essa é a lógica. E aí essa busca ela é aleatória, né? Então, assim, quem chega primeiro no nonce ganha o bloco e, consequentemente, é o minerador daquele bloco, ganha as fees daquele bloco, né? E é recompensado por isso. Então, por exemplo, eu consigo vir aqui e escrever dados no bloco, vou colocar aqui o Lisboa. Você vê que a hash aqui já vai mudando do meu bloco. E aí eu preciso minerar, ou seja, achar qual é o nonce correto para chegar nessa hash aqui.
Bom, então a gente já entendeu um pouquinho aí como é que funciona um bloco, né? Mas um bloco por si só, ele não é uma blockchain. Para a gente ter uma blockchain, então a gente precisa ter um encadeamento de vários desses blocos, né? Então eu vou abrir aqui a nossa simulação de blockchain. Aqui a gente tem vários blocos, né? E qual que é a lógica, como é que funciona esse encadeamento? Então ele é feito sempre por um apontamento de hashes. Então se a gente for ver aqui o bloco 2, ele tem o previous hash aqui dele apontando para o bloco 1. E a gente vai fazendo isso até chegar no último bloco da cadeia. E aí a lógica é que se houver alguma alteração, se houver alguma corrupção aqui no meio, né? Essa hash ela vai sendo alterada em cadeia até chegar no último bloco. Então toda a minha cadeia é alterada. E dessa forma qualquer pessoa que tem uma cópia do Ledger, né, uma cópia dessa base de dados, consegue conferir que essa blockchain ela foi corrompida. Então eu vou fazer um exemplo aqui para gente. Eu vou copiar essa última hash, eu vou colocar aqui no Notepad aqui para gente. Ó. Joguei aqui no Notepad e vou alterar o primeiro bloco da cadeia. Então eu vou colocar aqui, olá Lisboa. É que no momento que eu coloquei aqui os dados do bloco, toda a minha cadeia já ficou vermelha, né? Toda a minha cadeia já ficou inválida. Ó. Então, vou até minerar aqui. Esse bloco aqui já vai ficar válido, né? Mas todo o resto da cadeia não. Aí demora um pouquinho, pronto. E aí se eu for conferir então a hash, a gente vai ver que essa hash ela não está mais batendo. Então vou pesquisar aqui, ó. Já não é mais a mesma hash. E não só para esse bloco, para toda a cadeia também. Então é facilmente auditável que esse blockchain aqui foi corrompido. Agora eu já trouxe aqui para uma rede um pouco mais complexa, né? Então a gente já está trabalhando aqui com 2 peers, tem mais um aqui, 3, são 3 peers. E aí você vê como fica fácil de auditar. Então eu vou até copiar aqui novamente a última hash. Se você for ver, a última hash aqui está batendo, né, do último bloco. Está batendo aqui para o peer 2 também, né, para o peer C, para todos os peers aqui a última hash está batendo. Se eu fizer a alteração, né, vamos corromper essa blockchain aqui. Então, só a cadeia do peer A aqui está alterada. E se a gente for pegar aqui, então, essa hash aqui e pesquisar, só existe no peer A. Porque todos os outros peers estão apontando aqui para a hash original. Então, a gente sabe aqui que houve uma tentativa aqui de corrupção. E sabe que esse nó aqui não é um nó muito confiável. Bom, então a gente já entendeu um pouquinho dos blocos e do encadeamento desses blocos através de hash, né, formando a blockchain. A gente viu aí também já os nossos peers, né, são os vários nós na nossa rede. Mas isso pode gerar aí um problema, né, para a gente em redes centralizadas. Então a gente tem até um problema bastante conhecido, que é do general bizantino. Imagina que esse general bizantino ele quer atacar aí um objetivo, uma cidade, e ele tem vários tenentes espalhados aí em diversos pontos, né? E ele dá logo em seguida a ordem de ataque. E aí logo depois ele já cancela esse ataque. Então como você tem aí os tenentes estão distribuídos, né, descentralizados aí pelos objetivos, você vai ter alguns tenentes querendo atacar, outros não. Então como é que você faz a sincronia de tudo isso, né? Pode ser um pouco complicado. Bom, além disso, né, falando agora mais de blockchain, né, de sistemas descentralizados, em específico aqui o Bitcoin, você tem o problema do double spending, que é literalmente você criar Bitcoins. Né? Então, se você não tiver essa comunicação fina, né, você pode ter a criação de Bitcoins. Né? Então, da mesma forma que você pode dar um copy-paste de qualquer arquivo digital, você teoricamente poderia fazer um copy-paste de um Bitcoin e criar Bitcoin ou usar o mesmo Bitcoin mais de uma vez. Então isso é o double spending. Então como é que a gente evita o double spending e ao mesmo tempo a gente resolve o problema dos generais bizantinos? Bom, então basicamente para resolver aí esses dois problemas, a gente tem os mecanismos de consenso. O
primeiro que a gente vai ver aqui é o Proof of Work, que é inclusive um mecanismo usado pelo Bitcoin. E aqui a gente tem o conceito de mineração, né? Então, a mineração nada mais é do que resolver um desafio criptográfico, né? E aí, para isso, você tem que despender hardware, né? Você tem que demonstrar para a rede que você está despendendo poder computacional para resolver aquele desafio. E aí, os mineradores, né, competem entre si para ganhar um prêmio. Então, quem fechar primeiro, quem resolver primeiro aquele nonce que a gente viu, recebe esse prêmio, né, e ganha as taxas do bloco. Então a gente tem máquinas especializadas para isso, né? Então essas máquinas aqui que a gente está vendo são as ASICs, né? São máquinas para mineração. Então hoje em dia ninguém mais minera Bitcoin com sua própria GPU, com seu próprio computador, ou pelo menos não deveria, porque não vale muito a pena, né? Não é competitivo. Então a gente tem máquinas só para isso hoje em dia. E um lado negativo do Proof of Work é que ele tem um gasto excessivo de energia, né? Então aqui o nosso próximo mecanismo de consenso é o Proof of Stake, né? Aqui já não acontece mais os mineradores, né? O conceito de mineração. Você não precisa mais demonstrar para a rede através de hardware que você está querendo fazer a coisa certa, que você está querendo minerar bloco. Na verdade, isso é feito através do stake, né? Então você deposita dinheiro na rede para demonstrar que você confia no projeto, que você está com uma intenção clara de fazer a coisa certa, de validar blocos e ganhar o reward, né? E aí você tem vários mecanismos de ranqueamento do melhor validador, que pode ser desde do tempo de atividade na rede, do tamanho do stake dele também, né? Então tudo isso contribui para você ser melhor ranqueado como validador. A gente tem aqui então o Ethereum 2.0. Para fazer o stake você precisa aí de pelo menos 32F, né? Então se você tiver esse valor aí e quiser fazer stake no Ethereum 2.0 aí, sinta-se à vontade, já é possível. E aqui uma diferença do Proof of Stake em relação ao Proof of Work, né, é que é uma solução um pouco mais verde, né? Então, como você não precisa estender poder computacional, então você não tem um gasto tão grande de energia e você até consegue fechar os blocos mais rápido também. Eu até coloquei aqui um link como curiosidade, né? O Ethereum 2.0 já tem validadores. Então aqui a gente já tem um leaderboard aí de validadores do Ethereum 2.0. Eu consigo até entrar aqui, por exemplo, no perfil aí do validador, ver aqui como é que tá os incomes aqui dele, o que ele está ganhando, quanto que ele ganhou nesse mês, na semana, no dia. É bem interessante. Então esse aqui é o nosso top 1 validador aqui do Ethereum 2.0. Aí vindo agora para o próximo tópico, né, wallets e criptografia. Então, tudo bem, a gente já entendeu como é que funciona, né, os mecanismos de consenso, de bloco, hash, a gente já sabe um pouquinho disso, mas a gente ainda não sabe como é que as transações elas surgem aí na nossa blockchain, né? Então, para isso a gente vai precisar entender aqui um pouquinho de criptografia. E aí, em relação à criptografia, tem alguns tópicos interessantes aí para a gente entender, que é a criptografia assimétrica, a curva elíptica, e aí tem um demo aqui com a RSA que a gente vai fazer. Então, em relação à criptografia assimétrica, né, a gente tem aqui um par de chaves. Então, a gente tem a chave pública e a privada. E aí o interessante é a gente usar a chave pública para poder cifrar essa mensagem e a gente conseguir decifrar ela apenas com a privada, né? E a outra coisa interessante também que dá para fazer é validar se essa mensagem foi cifrada pelo dono da privada através da pública. Então eu consigo validar se aquela pessoa realmente assinou aquela transação. E isso é muito interessante aqui para o nosso caso, né? Que você consegue provar a identidade da pessoa sem mesmo conhecer ela. Isso é bem legal. Bom, para demonstrar isso eu trouxe um demo aqui, vamos acessar aqui o demo, de uma criptografia RSA. Eu consigo aqui gerar então um par de chaves, né? Essa aqui é a minha chave pública e essa é a minha privada. Então eu vou assinar aqui uma mensagem, né? Eu vou criptografar aqui uma mensagem. Olá Lisboa. Eu vou colocar aqui a nossa chave pública e vou criptografar. Aí ele me dá um output aqui criptografado, né? E aí eu consigo abrir essa mensagem só com a privada. Então eu vou colocar aqui para fazer o decrypt. Se eu tentar abrir aqui com a pública, veja só que eu não vou conseguir. Deu erro aqui. Agora eu vou tentar pegar a privada, né? Vamos lá. Aqui, ó.
Pronto. Olá, Lisboa. Tá, mas isso tudo não parece ser muito prático, né? Ter que ficar lidando ali com criptografia. Como é que funciona isso na prática, né? Então, na prática a gente tem carteiras, né? A gente tem software para isso. Então, por exemplo, eu tenho o MetaMask, que é uma carteira mobile, você pode baixar no seu celular. A gente tem hardware wallets também, como a Trezor. Então, é um hardware que você compra e lá você guarda, por exemplo, a sua carteira. Tem gente que trabalha, usa Paper Wallet, não recomendo muito. Você pode gerar a sua wallet online também, não é muito legal, né? Porque se alguém estiver fazendo o tracking disso, você basicamente está expondo ali os seus dados. Então, por exemplo, esse site aqui, ele é um bom exemplo, né? Você consegue gerar aqui carteiras para diversas blockchains. Para não ter que ficar lidando ali com hashes gigantes, né, e private keys, criou-se um padrão, né, o padrão BIP39, que você usa palavras, né, para fazer a derivação ali da sua carteira. Então aqui eu consigo selecionar quantas palavras eu vou querer, né, então sei lá, vou querer 12 palavras aqui, e eu posso ele gerar aqui automaticamente. Como eu disse, não é muito legal você gerar isso online, mas é um bom exemplo, né, para quem está aprendendo. E aí aqui a gente consegue ver todas as chaves públicas e privadas derivadas ali da nossa mnemônico. Esse aqui é o nosso seed phrase. Funciona para Bitcoin, funciona para Ethereum, funciona para diversas outras blockchains. Bom, então a gente já entendeu um pouquinho aí de criptografia, né, e como a gente usa a criptografia para gerar as nossas wallets, e também da importância de manter essas wallets seguras, né, porque no final é isso que a gente usa para fazer as transações na blockchain. E agora a gente vai entender um pouco agora dos diferentes tipos de blockchain, né, porque ao final a blockchain não é só Bitcoin e só Ethereum, né, a gente tem diversos tipos de projetos aí para diversos tipos de conceitos diferentes. Bom, então a gente tem desde as não permissionadas, né, então que são as blockchains públicas, e um pouquinho aqui das blockchains híbridas, né, que conversam um pouco com os dois mundos. E a gente tem as permissionadas. As permissionadas é basicamente um mundo mais empresarial. Aí você tem as blockchains privadas que são executadas apenas por uma única empresa, né, um único indivíduo. Ou consórcio, você tem um grupo de empresas que se uniram em prol de um objetivo comum e decidiram rodar uma rede de blockchain. Então aqui a gente pode encaixar o projeto, por exemplo, do Hyperledger, né? Acho que até aqui também, mesmo nas privadas, o Hyperledger também encaixa. E nas públicas aqui, as famosas, né? Então a gente tem o Ethereum, a gente tem o Bitcoin. Bom, ainda falando aí dessa diversidade de projetos, né? Então a gente tem blockchain para diferentes tipos de propósito, né? Então a gente tem aí os mais famosos, né? O Bitcoin para transação de valores, o Ethereum para execução de smart contracts, mas também a gente tem blockchain para descentralização de arquivos, como a IPFS, um projeto bem legal. A gente tem o IOTA, que é uma blockchain para IoT, então é uma blockchain para devices aí, bem legal também o projeto. E até projetos mais empresariais, que é, por exemplo, o Hyperledger Fabric, que é a execução de smart contracts. Aqui eles não chamam de smart contracts, são chain codes. Mas é isso, assim, eu trouxe só alguns aqui como exemplo, mas com certeza se vocês pesquisarem, vocês vão achar projetos, muitos mais projetos, bem legais também por aí. Bom, então a gente chegou aqui no último tópico do nosso curso, né? Um tópico bem famoso aí ultimamente, né? Através dos NFTs, né? Essa febre que está tendo. Tudo isso veio através dos smart contracts. E os smart contracts eles surgiram aí no Ethereum, né? A primeira blockchain com smart contract. E a ideia do criador do Ethereum, né, foi usar aquele data, o block data que a gente estava configurando há pouco tempo atrás aí, para transacionar bytecode, né? E aí ele integrou dentro de cada node ali do Ethereum uma virtual machine, como se fosse uma JVM, mas no caso do Ethereum é EVM, né? E usar isso para transacionar esses bytecodes e fazer a execução de pequenos programas, né? Então o smart contract nada mais é do que um pequeno programa que ele é executado de uma forma descentralizada. E eu não vou me aprofundar muito em smart contracts, porque isso daria um curso por si só, né? Então é um tópico muito extenso, mas eu trouxe aqui alguns exemplos bem legais. Então
O Ethereum ele trouxe alguns standards, né, para gente. Então, se você já acompanha aí os tokens, né, então o surgimento dos tokens antes da febre dos NFTs, o standard é o RC20, então tem um padrão para isso, eu já vou mostrar. Agora a gente está vendo os NFTs, né? Então o NFT é um outro standard, então é o RC721, é um padrão do Ethereum para criação de NFTs. Eu mesmo tenho um NFT, no caso eu não comprei, eu ganhei de um evento que eu fui no Japão, de um projeto chamado Poupe, né? Então é bem legal porque é um NFT que prova que você participou daquele evento, que você esteve naquele local. Então você consegue ver aqui que é um evento para Ethereum Developers e ocorreu em 2019. Então isso é um uso bem legal do NFT. Mas tem agora os Bored Ape Yacht Club, né? Tem também o Tether, que é um token RC20, né? Então é um projeto bem legal. E se você tem curiosidade, então eu coloquei aqui o link para o OpenZeppelin, aqui você consegue validar esses padrões que eu estou mencionando. Então se eu for aqui em Contracts, e aqui tem Token. Então no Token eu consigo validar, por exemplo, o padrão RC20. Eu vou abrir ele aqui, RC20.sol. A linguagem do Ethereum no caso é o Solidity. E aí você consegue, se você tiver a curiosidade de querer criar um token você mesmo, você consegue criar um token aqui rapidinho. Então você baixa aqui o template e cria o seu próprio token, já está aqui pronto o padrão. Mas se você quiser então criar um NFT, é só você vir aqui no token RC721. Você abre aqui o arquivo Solidity. Também é a mesma coisa. Obviamente que hoje em dia é mais difícil, ninguém vai vir aqui criar um NFT fazendo o deploy de contrato Solidity, então você tem o OpenSea, tem sites especializados para isso, né? A não ser se você for criar o seu próprio projeto, o seu próprio site, aí já é outra história. Mas hoje já tem toda uma comunidade ao redor disso, né? Bom, e é isso. Como eu disse, eu não vou entrar aqui muito no tópico de smart contracts, né? Até porque tem muita coisa aí para ver. Já é uma comunidade bem grande aí, tem muita coisa para discutir. Gostaria de agradecer quem ficou aqui até agora. Eu sei que foi bastante coisa. Espero que eu tenha conseguido aí contribuir um pouquinho aí com o conhecimento de vocês e despertado a curiosidade, atendido aí as expectativas. Me sigam nas redes sociais ou se quiser conectar só para mandar uma mensagem, se tem alguma dúvida. E até uma próxima. Obrigado.